Rapaziada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo belezinha? Classificado, né? Tem que estar tudo ótimo. Pergunta, rapaziada. O Fluminense joga domingo agora, 4 horas da tarde, contra o Fortaleza, lá no Raulino de Oliveira. O Fluminense chegou, vindo do Paraguai, se deslocou, né? Saiu do Rio de Janeiro, foi para o Paraguai, jogou um jogo difícil, complicado, que teve que correr bastante. Os titulares tiveram um desgaste. E domingo tem um Campeonato Brasileiro. Nesse sábado deve ter um treinamento. O Fernando Diniz vai decidir que time ele vai colocar contra o Fortaleza, o bom Fortaleza. O Fortaleza também jogou, né? No meio de semana. Mas um jogo mais tranquilo contra o América, praticamente classificado pela Copa Sul-Americana. Então não teve tanto desgaste. Sim, jogou em casa. Então acho que o Fortaleza deve ter um time titular para encarar o Fluminense. Também é um confronto direto, tá tudo muito próximo nesse Campeonato Brasileiro. O Fernando Diniz tem que avaliar se vai desistir realmente do Campeonato Brasileiro para focar somente na Taça Libertadores. Mas, faltam mais de 20 dias para o jogo de ida no Maracanã contra o Internacional, que já até tem dia, hora, né? Tem a data, tem o horário e a transmissão do jogo, quem vai transmitir as partidas aí. Então tem mais de 20 dias, não vejo necessidade de poupar o time no Campeonato Brasileiro durante esse período, né? Tem data FIFA também, tem o Marcelo para se recuperar. Eu realmente estou no aguardo desse sábado. Esse sábado vai ser importante para o Fernando Diniz decidir que time ele vai colocar contra o Fortaleza no domingo, se vai dar um descanso para os titulares ou não. Tem Léo Fernandes para colocar, o Fluminense já colocou um time misto, um time reserva, e o time reserva foi muito bem para dar um descanso para a equipe titular. O Léo Fernandes pode entrar nesse jogo contra o Fortaleza, como o Alexander também, que entrou no segundo tempo, até o próprio Lima, que entrou também bem no segundo tempo, o Guga voltar à lateral direita, o Marlon, que entrou no lugar do Felipe Melo, no decorrer do segundo tempo também. O Marlon pode começar a partida, como também o David Braz foi titular no penúltimo jogo, no último jogo do Campeonato Brasileiro, em que o time titular foi todo poupado. E tem o Lelê, tem outros jogadores que podem muito bem suprir os titulares e dar um descanso para eles aí, eles que vieram de um jogo tão difícil, tão complicado lá no Paraguai. Então esse sábado será muito importante para a escalação do jogo de domingo. E depois não tem motivo para poupar a equipe, como que tem de melhor, e vendo no que bicho vai dar aí no Campeonato Brasileiro e focando sempre, priorizando a Taça Libertadores. Falando em Taça Libertadores, está decidido, a Conmebol mandou as datas aí, os horários. Fluminense, anota aí na tua agenda, semifinal, é importantíssimo, Fluminense e Internacional no Maracanã, dia 27 deste mês de setembro, numa quarta-feira, às 21h30. Jogo da volta no dia 4 de outubro, 4/10, também numa quarta-feira, às 21h30, jogo no Beira-Rio. E o Fernando Diniz, ele falou dessa situação aí de ter novamente que decidir jogando fora de casa, como foi no Defensores del Chaco. Pelo menos o tabu foi quebrado, de classificar o time jogando fora de casa, decidindo fora, depois de 11 jogos sem vencer jogando fora de casa. Então os tabus foram quebrados, pelo menos dá uma moral aí para classificar lá no Beira-Rio. Vamos abrir aspas aqui para o Fernando Diniz, que traz coisas interessantes sobre esse tabu quebrado e essa decisão fora de casa, novamente pela Taça Libertadores, nas quartas de finais, na semifinal. Mas tem uma coisa legal nisso aí, pelo menos a final será em casa. Cara, eu vi um vídeo curto, um short, um reel, até publiquei lá no meu Instagram, dá uma olhada lá, tá interessante. O repórter foi entrevistando os palmeirenses na rua, na porta do estádio, e perguntando quem eles preferem pegar na final. A grande maioria, 90%, não queriam pegar o Fluminense na final. A alegação de alguns era que o jogo era no Maracanã, favorecia o Fluminense jogar jogo único no seu estádio, então eles não queriam isso. E outros citando o Fernando Diniz, que é um bom treinador. Então eu estou com medo do Fernando Diniz e do Maracanã. Eu acho que eles deveriam ter medo do Fernando Diniz, do Maracanã e do time do Fluminense, do Cano, do Arias, Keno, rapaziada aí que está muito bem. O Diniz diz o seguinte: acho que é um jogo diferente, jogar fora de casa, decidir fora.
A gente não sabe como vai ser o jogo no Maracanã. Na minha opinião, importantíssimo, como foi no jogo contra o Olímpia. A minha dinâmica, desde que comecei a carreira, é procurar fazer o melhor. Pensar em vencer todos os jogos. E ficou isso bem claro no jogo contra o Olímpia. Ele pensou em vencer o jogo de ida e pensou na vitória no jogo da volta. Por isso que ele fala: vitória, Fluminense! Então, vencer todos os jogos dentro e fora de casa. Esse é o objetivo do Fernando Diniz, vencer todos os jogos. Às vezes a gente não consegue ganhar fora. Neste ano, temos uma desproporção dos jogos que temos vencido dentro de casa, em comparação aos jogos fora de casa. Mas, como eu falei, ficou 11 rodadas aí, juntando Libertadores e Campeonato Brasileiro, sem vencer fora. Então, é uma desproporção danada aí, em comparação no Maracanã, o Fluminense brinca. Mas temos que fazer no Maracanã, no primeiro jogo, fazer o nosso melhor. No Sul, no Beira-Rio, depois é tentar fazer o nosso melhor novamente. Fazer o melhor no Maracanã, depois fazer o melhor lá no Beira-Rio. Sempre assim. Não dá para ficar pensando nessa questão de criar vantagem, porque não se sabe como será o jogo. Mas é bom uma vantagenzinha, né? O jogo de ida, né? É um time extremamente duro, o time do Inter. Ótimos jogadores, um excelente treinador. Quando chega nesse jogo, temos que preparar o melhor possível e fazer um bom jogo lá no Maracanã. Pensar um jogo após o outro. Pensar, aí fecha aspas para o Fernando Diniz. Pensar no Fluminense no Maracanã, o que o Fluminense precisa fazer, buscar o melhor resultado, buscar a vantagem, depois pensar no jogo da volta no Beira-Rio. Gostei do que o Fernando Diniz disse. O objetivo e o pensamento, por isso que ele é um treinador diferenciado, e é por isso que ele está na seleção brasileira. Ele pensa em vencer no jogo de ida, jogando em casa, e pensa em vencer jogando fora de casa, como aconteceu no jogo contra o Olímpia. Treinador diferenciado é aí. Rapaziada, falei das datas do confronto da semifinal. Lembrando que no primeiro turno deste Campeonato Brasileiro, o Fluminense deu uma sacolada no Internacional no Maracanã por 2-0, gols de Germancano e Martinelli. O Fluminense renovou o contrato do Felipe Melo até dezembro de 2024. Tinha um burburinho aí, umas informações que o Fluminense iria, aliás, o Felipe Melo iria encerrar a carreira esse ano, né? O contrato dele termina agora em dezembro. Dizem que ele também recebeu sondagens de alguns clubes, acho meio estranho, a idade que ele tem 40 anos de idade. Não consegue completar um jogo 90 minutos, está sempre saindo no segundo tempo com uma dor ali, outra acolá, com bolsa de gelo na coxa, bolsa de gelo principalmente no joelho. Então, mas tem louco para tudo. Mas o Felipe Melo, ele que agora renovou o contrato com o Fluminense até dezembro de 2024, até dezembro do próximo ano, tem feito bons jogos. É importante a sua liderança, a confiança que ele traz para o setor defensivo, o respeito que ele traz para os atacantes adversários. O cara olha, vê o Felipe Melo rosnando na direção dele, tem atacante que pipoca. Então é importante, é um jogador de grupo, é um jogador que fortalece o setor defensivo, é bom ter no grupo. Vamos aguardar, tem 40 anos de idade, vamos ver se ele continua mantendo esse nível aí. O que a gente não pode negar é que ele vem fazendo bons jogos com a camisa do Fluminense e é titular merecidamente. Mas eu gostaria de ver um pouquinho mais do Marlon. O Marlon entrou muito bem no lugar dele, e o Marlon é mais jovem, é mais rápido. O Marlon precisa jogar também. Então vamos renovar aí. Deixa um comentário. É importante ele saber sua opinião. O que você achou dessa renovação do Felipe Melo até dezembro de 2024? Mais um ano de Felipe Melo no Fluminense. Olha só, Vasco e Fluminense. Tem um bololô aí, o Vasco não pode jogar em São Januário. Eu acho um exagero por parte da Justiça. Em lugares bem piores aí que tem jogo. Por que São Januário não pode jogar? Né? É bom, fica enchendo o saco querendo jogar no Maracanã. Parece que o Vasco está entrando em acordo, está próximo aí de fechar o clássico entre Vasco e Fluminense no Raulino de Oliveira. O Fluminense joga contra o Fortaleza no Raulino de Oliveira, e o clássico Vasco e Fluminense também pode ser no Raulino de Oliveira pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já estão sacramentando aí essa mudança de cenário e de estádio para esse jogo tão importante, um clássico em Volta Redonda. Rapaziada, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Até o próximo vídeo. Tô indo nessa. Fui!